Agora, nesta quinta-feira, a Anistia Internacional afirmou que as táticas usadas pela Ucrânia para enfrentar a Rússia colocaram civis em risco e que algumas delas podem ter violado leis internacionais. Kiev se disse indignada com as alegações e acusou a ONG de fazer falsa equivalência com os russos. Calguti, você que esteve em território ucraniano, os ucranianos desrespeitaram as leis com o objetivo de se defender? Olha, a gente tem que fazer uma ressalva. A Anistia Internacional é uma organização não governamental responsável, mas ela tem uma agenda específica. Quando qualquer ONG dessas faz uma alegação dessas, é uma ONG que tem seus interesses. Dito isso, a gente lembra que teve sim alguns comportamentos da Ucrânia que podem sim ser entendidos dessa forma. Não é um julgamento se está certo ou se está errado, mas, por exemplo, haviam vários quartéis ucranianos que a Rússia já sabia a sua localização previamente, eles poderiam ser facilmente bombardeados. O que a Ucrânia fez? Ela retirou esses militares desses quartéis, pegou prédios civis, edificações civis, tirou os civis de dentro dessas edificações e colocou os seus militares dentro dessas edificações para ficarem escondidos. Existem outras práticas, por exemplo, que logo no começo da guerra, o presidente Volodymyr Zelensky falou que qualquer civil que quisesse ter uma arma, ele a receberia. E a gente, de fato, viu civis, eu vi civis indo para quartéis ucranianos, eles se identificavam, faziam um cadastro e recebiam armas e munições para levar para casa. O que é isso? Você acaba tendo, a Rússia pode interpretar isso da seguinte forma: você tem o exército regular e você tem uma milícia civil. Então, seria lícito atacar os alvos civis. Isso é um raciocínio controverso, mas ele pode ser feito na guerra e aí vai depender de quem vai julgar isso depois. A ONG pode estar se referindo a esse tipo de ação. A Rússia ainda faz acusações, mas essas que não há provas de que a Ucrânia teria colocado, por exemplo, tropas dentro de hospitais. Isso seria considerado crime de perfídia. Mas é você enganar o seu inimigo. Mas não há nenhuma prova concreta de que isso tenha acontecido de fato. Então, quando você levanta essa possibilidade falando da Anistia Internacional, até digitei aqui por uma questão de curiosidade, colocando assim, qual é o compromisso da Anistia Internacional? Aí aparece, aquele, né? É o compromisso com a justiça, igualdade, liberdade, a organização é independente de qualquer governo, ideologia política, interesse econômico ou religião. E aí eu pergunto ao senhor, professor, nós precisamos ter uma certa cautela ao analisar essas afirmações ou essas narrativas? Perfeito, evidentemente. Eu acho que o Luiz colocou a questão de forma muito, muito clara, né? As organizações internacionais, elas não são seres independentes, né? Elas são formadas por estados. E esses estados, os estados mais poderosos, detêm a agenda dessas organizações. Então, a partir do momento em que há interesses estatais dentro dessas organizações, por mais que na retórica, né, haja um posicionamento de neutralidade, na prática isso não existe. Existem estados por trás dessas organizações, existem interesses, existem estados que têm o poder de colocar a agenda e de implementar decisões e implementar um discurso, né, como a Anistia Internacional tem feito. De fato, não está muito claro. O ambiente da guerra é um ambiente muito perigoso, muito escorregadio da gente fazer qualquer tipo de análise. Talvez posteriormente isso possa ficar mais claro, talvez nunca saibamos o que de fato tem acontecido no território ucraniano, mas essa questão de bandeira falsa, essa questão de guerra de narrativa, por exemplo, o que está acontecendo agora na usina nuclear de Zaporizhia, né? Nós temos forças russas que tomaram conta dessa usina, uma usina perigosa. A agência, o diretor da Agência Internacional de Energia Atômica fez um alerta muito importante, dizendo que todos os princípios de segurança da usina nuclear, eles foram ruídos, né? Então a usina precisa urgentemente de uma inspeção internacional,
E há indícios, os ucranianos afirmam isso, que há indício de que os russos estejam escondendo materiais e armamentos pesados dentro dessa usina, evidentemente contando que essa área não vai ser atacada pelos ucranianos. Então, nós vemos aqui a utilização, né, dessas movimentações para fins militares. Mais do que isso, os russos agora estão sendo acusados, as forças russas que estão próximos a essa usina, de atacar, de fazer ataques, né, às forças ucranianas que estão nas cidades vizinhas, porque eles sabem que dificilmente os ucranianos vão se sentir coagidos a reagir. Porque qualquer tipo de reação que afete a integridade da usina e cause um desastre nuclear, consequentemente terá um efeito bastante negativo na imagem dos ucranianos no cenário internacional.